Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Hoje vamos estudar a pergunta número 70, mas antes de começarmos, já vou deixando um recadinho para vocês, já irei deixando um joinha e vocês assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e ficar por dentro de tudo. Bora começar o estudo? A Thay vai ler pra gente a pergunta 70. Vamos comentar um pouco sobre o que os espíritos têm a nos dizer. Falando ainda a vida e a morte, questão 70. Em que se resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A resposta. A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Tem um grande comentário do Kardec que não vai caber a gente ler, mas que a gente vai estar trazendo durante a nossa discussão. Mesmo porque essa questão, assim como o comentário de Kardec, funciona como um fechamento para tudo que foi falado nas últimas perguntas, já que elas são todas partes de um mesmo item, que no momento eu não estou lembrando o nome. A vida e a morte. Que chama A Vida e a Morte. Ela explica também, de forma resumida e com poucas palavras, o ciclo que rege a vida de todas as criaturas nesse universo. Que tem alguns fatores a mais do que o que a gente conhece, que é o fato de que, além de existir a parte da matéria nesse ciclo, de os seres vivos nascerem, se reproduzirem e morrerem, e aí as plantas absorvem os nutrientes do solo, e elas são alimento para outros seres vivos, e eventualmente elas também morrem, e aí tudo que morre se torna nutriente no solo e se torna, com isso, alimento para as plantas, de certa forma. Só que também existe a parte do fluido vital, que é a energia que por algum tempo a gente estava considerando ela como algo que se consome, algo que como se fosse se perdendo ao longo do tempo. Mas na verdade, ao que tudo indica a partir dessa questão, não é que ela é uma energia que se consome, que ela vai se perdendo com o tempo, mas sim que ela se transforma em outras coisas. E considerando que ela é uma transformação do fluido vital, ao longo da nossa vida, conforme a gente vai utilizando a nossa energia, conforme a gente vai vivendo mesmo, né? A gente vai devolvendo ela para o ambiente, até que chega um momento que ela se esgota. E aí, assim como o nosso corpo vai um dia se decompor e ser usado de nutrientes para a Terra, também a nossa energia, o fluido vital que foi se perdendo, ele na verdade não se perdeu, mas sim foi deixado ao ambiente e vai ser utilizado em alguma outra função, ou mesmo nessa mesma função aí na criação divina. Assim como foi explicado numa das principais leis que se baseia a química, que é a lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Interessante, né? Como que todos os ciclos funcionam de forma perfeita na criação divina. E a espiritualidade vem mostrando pra gente exatamente isso que o Antônio acabou de comentar, sobre a questão da transformação. Inclusive, reafirmando, né, mostrando pra gente novamente que a morte não existe. Então aqui eles colocam pra gente de forma bem didática, de uma forma que a gente consiga ter mais palpável a transformação do nosso corpo. O nosso corpo físico vai se decompondo, ali vão surgindo bactérias que na verdade já habitavam o nosso corpo e vão consumindo o nosso corpo, e tudo isso é um processo de transformação, onde tudo tem a sua função, né? E o nosso princípio vital, nossos fluidos, eles voltam para o todo. Então, como o Antônio afirmou agora, nada se perde, nem o nosso corpo, nem o nosso fluido, e muito menos o nosso espírito. Nosso espírito volta para o plano espiritual, nosso corpo ele vai se transformando e servindo de alimento também para outros seres orgânicos, ou enfim, seres orgânicos, e o nosso fluido vai voltando para a natureza para também ser reaproveitado por outros seres, e assim por diante. Da mesma forma que quando a gente vai reencarnar, a gente precisa de pegar uma quantia de fluido vital, de outros fluidos que a gente ainda não chegou a discutir até o momento, mas
que vão ser extremamente necessários para a nossa vivência aqui na Terra. Assim como no nosso consumo de alimentos, de vegetais, de carne mesmo, a gente está absorvendo ali o princípio vital contido nessas substâncias. Quando a gente desencarna, acontece a mesma coisa com os outros seres vivos, né? Miramês, ele traz, né, reforçando o que os meninos falaram, a morte do corpo é, pois, a ausência dessa força, no caso, a força vital. Nunca poderemos determinar linhas nem analisar meios sem variantes. Há casos que contrariam as próprias leis por nós entendidos, dos quais destacamos as provas da alma. No processo reencarnatório, o perispírito traz marcas, como no caso das doenças, que podem se esgotar, de acordo com as provações, a força vital para que a lei divina esteja à disposição da justiça. E o reparo dessa energia, nesse caso, tornará-se-á difícil, pois também nunca impossível, em se tratando de espírito dotado de uma boa vontade na conquista de si mesmo. Este é um tema que nos fascina, pelo seu engenhoso descortino, de dar somente a quem merece os merecimentos, se abrem em todos as direções do viver. Sobre ele poderíamos escrever um livro sem fugir do mesmo assunto. Eu acho assim, o Miramês, ele é muito poético para explicar, né? Ele, de certa forma, ele nos traz aquela calmaria, né? Aquela tranquilidade, né? De que, igual o Antônio falou, de que tudo corre como deveria correr, né? Então, eu acho que quando ele traz esse assunto, né, da morte, porque a morte, de certa forma, a gente não quer, a gente fica um pouco assustado de imediato, assim, mas quando a gente compreende que a morte é necessária para a nossa evolução, para nosso desenvolvimento espiritual, eu acho que ajuda muito mais, né, para restabelecer a nossa vibração com o planeta, enfim. E também o fato de que ela é, de certa forma, cíclica, né? A vida em si, no total, ela é um ciclo. As nossas encarnações também, acontecem de forma cíclica. Só que cada ciclo, ele tem, de certa forma, uma função. Nenhuma vida que a gente tem nunca vai ser desperdiçada. Ou pelo menos não deve ser. Todos nós, embora às vezes pareça que a vida não tem sentido, essas coisas assim, sempre existe alguma coisa que dá pra gente fazer em algum momento, ou mesmo agora mesmo. Que nem muitas vezes a gente acaba se prendendo em um problema de forma muito, muito forte assim, porque aquele problema é muito grande e a gente não consegue se ver fora dele. Só que às vezes, se a gente conseguir pegar para pensar em soluções, a gente conseguir aplicar pelo menos um pouco delas, a gente consegue ir percebendo que ainda existe esperança, sabe? A gente consegue, aos poucos, pelo menos, às vezes a gente não consegue, nem sempre a gente vai conseguir resolver completamente esses problemas, mas amenizar eles, ou pelo menos ir resolvendo parcialmente, pouco a pouco. Só para finalizar, então, vou ler a última trechinho do capítulo da filosofia. Na vida nada se perde. A própria matéria tem um condom maravilhoso das mutações. A força vital é um beijo de luz em seu cinetismo permanente. O espírito é o amor de Deus com o atributo do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando-lhes o caminho que leva à felicidade. Eu acho assim, o que a gente vem buscando cada dia mais estudar e estamos absorvendo aos poucos essa questão de tudo ser um ciclo, né? Porque a gente começa no nosso nascimento e quando a gente se torna uma criança, digamos que meio que aquele bebê morreu, se tornou uma criança e depois essa criança vira um adolescente, um adulto, um idoso, e são fases que a gente poderia trocar pela palavra morte. Também morreu aquela criança, aí é um adolescente, a adolescente morreu, agora é um adulto.
Então a gente fazendo essa troca da morte, como não sendo o fim, como sendo somente o final de um ciclo, de pequenos ciclos que a gente vai encarando durante toda a nossa trajetória aqui na Terra, fica mais fácil a compreensão desse assunto, porque a gente sabe que na morte não acaba, é somente o último ciclo aqui na Terra. Só que aqui na Terra, nessa vivência, né? Só que a partir do momento que a gente está no plano espiritual, começa tudo novamente e o ciclo vai se repetindo no rumo da perfeição. E também é interessante parar para analisar que esses ciclos, eles não anulam uns aos outros. Porque no fim de um ciclo, quando começa outro, não é como se você fosse a mesma pessoa que começou ele. Você é um pouco melhor, ou pelo menos um pouco diferente, e com mais possibilidades de se melhorar. Ou pelo menos com mais coisas que você já aprendeu para você poder aplicar. Exatamente. Então a gente sempre vai levando o resultado, né, do fim do ciclo. Assim, só pra terminar mesmo. Eu acho que enquanto encarnados mesmo, a gente, igual o João explicou, a gente vive alguns ciclos. Eu acho que assim, o ciclo da infância quando a gente é um neném, quando a gente vira criança e depois é pré-adolescente, adolescente, enfim. Mas na fase adulta também a gente vive diversos ciclos, que a gente abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Porque como vem trazendo, né? A gente vive em constante transformação. E eu falo por mim, gente, eu tô vivendo vários ciclos. Abre um, fecha outro, não fecha outro, não tô tendo tempo de respirar. São muitos processos ainda que eu não tô conseguindo, não. Mas eu acho que quando eu trago isso pra mim, eu acho que os ciclos ficam mais fáceis de ser vividos, porque a gente abre um ciclo, né? Praticamente estou entrando na vida adulta, né? Um jovem adulto, podemos dizer assim. É uma fase muito complicada, porque eu vi um vídeo desses dias no Instagram, é muito engraçado. Eu sou a atual adolescente que não trabalha, não namora, não estuda, não faz nada. E a gente fica vendo a outra pessoa que namora, estuda, trabalha, ou aquela que estuda, ou trabalha, ou... enfim, cada um vivendo uma coisa e a gente meio que se perde no... Onde é que eu tô? O que eu vou fazer? Onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Eu vou arrumar um trabalho? Não vou arrumar um trabalho? Coisas assim, sabe? Eu vou estudar, não vou estudar. A gente fica pensando muito no futuro material, né? Eu acho que realmente a gente pensa mais no material, porque tudo tá como tem que estar, né? Doloroso, mas a gente tem que abrir processos e ciclos que são muito difíceis. Eu falo por mim, é muito difícil abrir e fechar ciclos, gente. Nossa, tá difícil. Muito difícil. Não, mas não é isso que eu ia falar, não. Mas o processo de abrir e fechar ciclo no sentido que essa libertação que a gente vem trazendo nos outros vídeos, né? Essa desabrochar que a gente tem que trazer. E nesse momento de regeneração parece que tá tudo 360 vezes 360 pior. Porque, tipo, rodas toda hora, você não tem sossego, não. É um problema atrás do outro. Claro que tem solução, mas parece que não anda. Você termina o problema, monstro. Ai, gente, nossa, esse ciclo eu acho que nesse momento de regeneração, gente, tô muito frustrada, sério. Esse momento tá muito difícil pra mim, sério. Não tô conseguindo fechar ciclo, nem abrir ciclo nenhum. Tá bom, vamos dar um tempo, pelo menos 2 meses, que aí depois eu consigo resolver alguma coisa. Eu preciso pensar primeiro. Fechar processos não é fácil, mas Mira mesmo falou que eu vou conseguir. Então, eu vou conseguir. Amém. Acho que é isso, né? Eu acho que é uma boa forma de encerrar, hein? Incentivou a galera, é isso. Nossa senhora, tá difícil. Mas vai dar certo, né, gente? Confia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo pra vocês. Deixa o joinha e vamos lá. Até mais. Tchau.